Muitos dizem que nas noites mais silenciosas da escola, quando o vento sopra pelos corredores desertos e o som distante das portas rangendo ecoa como um sussurro proibido, há algo que se move por entre os banheiros, algo que não pertence mais ao mundo dos vivos. Esse relato atravessou décadas, contado em rodas de estudantes, repetido com voz trêmula nos intervalos e até mesmo em reuniões de professores, como se a própria construção guardasse em suas paredes um segredo que nunca deve ser revelado por completo. Há quem garanta que tudo começou com uma brincadeira inocente, uma daquelas histórias inventadas para assustar colegas, mas que cresceu tanto, alimentada por medos e coincidências, que se tornou quase impossível distinguir o que é lenda do que é verdade. Outros afirmam que não é apenas invenção. Há registros de alunas que juram ter visto uma sombra feminina refletida no espelho, mesmo quando estavam sozinhas, e de torneiras que se abrem sozinhas minutos depois de uma invocação ser sussurrada. O mais perturbador é que muitos relatam a mesma sequência: luzes piscando, um frio repentino, por fim, um perfume adocicado de flores que não existe em nenhum jardim da escola, mas que se espalha pelo ar como um aviso silencioso. As histórias mudam de escola para escola, mas sempre seguem um padrão assustador: um espelho, um nome repetido, e a sensação de que, de repente, o banheiro não está mais vazio. Alguns estudantes corajosos tentaram desafiar a lenda, rindo entre si, entrando em grupo e pronunciando as palavras proibidas, mas poucos conseguiram permanecer até o fim sem sair correndo, pálidos e com os olhos arregalados, jurando que algo respirava atrás deles. Houve até relatos de espelhos que trincaram sozinhos, de portas que bateram com violência sem nenhuma corrente de ar, e de vozes femininas murmurando palavras incompreensíveis entre as paredes frias de azulejo. Para alguns, trata-se apenas de um eco de tantas histórias repetidas ao longo dos anos. Para outros, é a prova de que certas energias permanecem presas em lugares onde dor, tragédia e mistério se encontraram. A figura feminina descrita é sempre semelhante: cabelos longos, pele pálida, olhar vazio, e uma presença que não caminha como as pessoas comuns, mas desliza, silenciosa e ameaçadora. Crianças mais novas dizem que basta falar seu nome 3 vezes diante do espelho para que ela apareça, primeiro como uma sombra, depois como uma forma distorcida, até que sua figura se revela completamente, trazendo consigo uma sensação de desespero. Adolescentes mais ousados, no entanto, afirmam que não é necessário invocar. Ela vem sozinha, especialmente quando alguém entra sozinho após a última aula, quando o prédio já deveria estar vazio. Funcionários das escolas também comentam baixinho, evitando dar muitos detalhes, mas há zeladores que juram ter ouvido passos de salto alto ecoando nos corredores escuros, mesmo sabendo que ninguém mais estava no prédio. A explicação varia. Alguns dizem que era uma jovem que sofreu uma tragédia dentro de uma dessas escolas. Outros acreditam que se trata de um espírito errante que encontrou nos espelhos um portal para se manifestar. O mais curioso é que, independentemente da versão, a sensação é sempre a mesma. Entrar no banheiro vazio depois de ouvir sua história já é suficiente para despertar um medo quase insuportável. Há quem diga que ela não deseja apenas assustar, mas sim prender aqueles que a chamam, levando-os para o outro lado do reflexo, um lugar do qual não há retorno. Muitos estudantes garantem que nunca olharam para os espelhos da escola da mesma forma depois de ouvirem os relatos, evitando até mesmo entrar sozinhos, como se o simples reflexo pudesse esconder algo que não deveria ser visto. O pavor é tão intenso que, mesmo sem provas concretas, a lenda ganhou força, atravessou gerações e continua viva, passando de boca em boca, mantendo-se fresca na mente de cada novo aluno que chega. Cada detalhe acrescentado ao longo do tempo, cada relato sussurrado no corredor, apenas fortalece a crença de que não estamos falando de uma simples invenção infantil. Talvez, o que mais assuste, seja justamente essa dúvida que ninguém pode apagar: e se for verdade? E se, em algum banheiro esquecido, ela realmente estiver à espera, observando cada um que ousa pronunciar seu nome? Esse pensamento é suficiente para transformar qualquer silêncio em um peso insuportável e qualquer sombra em um prenúncio de algo terrível. O terror, afinal, não está apenas naquilo que vemos, mas naquilo que imaginamos quando as luzes piscam, quando o vento frio invade um lugar fechado, e quando o reflexo parece demorar um segundo a mais para se mover junto com a gente. É por isso que a lenda continua tão poderosa, porque, em algum lugar dentro de nós, existe a sensação de que algumas portas jamais deveriam ser abertas. E ainda assim, a curiosidade humana insiste em girar a maçaneta, mesmo sabendo que pode encontrar algo do outro lado que jamais deveria ter sido visto. Talvez seja exatamente isso que ela espera: que alguém dê o primeiro passo, que alguém sussurre o seu nome, que alguém a libere, mesmo sem perceber, do silêncio em que está presa. Por isso,
Cada vez que você passa diante de um espelho, sozinho, em um ambiente vazio, lembre-se de que não é apenas o seu reflexo que pode estar olhando de volta. Talvez seja o olhar dela, esperando o momento certo para se revelar, para lembrar a todos que algumas histórias não foram feitas apenas para assustar, mas para alertar. E quem sabe, enquanto você ouve estas palavras agora, ela não esteja mais perto do que imagina, observando em silêncio, invisível, mas atenta a cada respiração sua. Afinal, as lendas sobrevivem porque algo nela se recusa a morrer. E a cada novo ouvinte, a cada novo sussurro, a cada vez que a história é contada, é como se ela ganhasse mais força, mais presença, mais poder para atravessar o limite entre o imaginário e o real. Muitos ainda tentam encontrar explicações lógicas, ilusões de luz, sugestão psicológica, brincadeiras de adolescentes. Mas há detalhes que a lógica não consegue cobrir, coincidências que parecem sempre voltar ao mesmo ponto, como se a lenda tivesse raízes mais profundas do que qualquer teoria científica ousa admitir. E é justamente esse espaço entre a explicação e o mistério que mantém a chama do medo acesa, alimentando noites em claro e lembranças perturbadoras que jamais se apagam por completo. Então, da próxima vez que você estiver sozinho em um banheiro silencioso, diante de um espelho, e sentir um frio percorrer sua espinha, talvez seja melhor não pronunciar palavra alguma. Porque ela pode estar esperando exatamente isso. E quando menos se espera, o reflexo pode sorrir sozinho, mesmo que sua boca continue imóvel. A partir desse momento, não há mais como voltar. O simples ato de olhar já pode ser considerado um convite, e ela jamais recusa convites. Muitos dizem que basta não acreditar para estar protegido, mas outros afirmam que justamente os descrentes são os primeiros a ser surpreendidos, porque nunca se preparam para o que pode vir. O fato é que essa história, seja invenção ou realidade, já se tornou parte de algo maior. Um pacto coletivo de medo, um segredo compartilhado entre gerações de estudantes. Um segredo que você também conhece agora. E o que você fará com isso, dependerá apenas da sua coragem. Coragem para encarar o espelho ou para virar as costas e sair, deixando a dúvida viva para sempre. Mas lembre-se, mesmo de costas, ela pode estar ali, atrás de você, observando em silêncio. E é nesse silêncio que os corajosos descobrem se a lenda é apenas uma história, ou se a história já passou a fazer parte da realidade. Talvez, no fundo, ela não precise ser invocada, porque a simples lembrança já é suficiente para trazê-la. Isso explicaria por que tantos relatam encontros inesperados, sem nunca terem pronunciado seu nome. Talvez seja você quem esteja trazendo-a agora, apenas por ouvir estas palavras. Afinal, toda lenda ganha vida quando é lembrada. E você acabou de lembrá-la. Se a escola à noite é assustadora por si só, imagine quando os corredores parecem guiar seus passos até o banheiro, como se alguém estivesse chamando, convidando, atraindo. Esse chamado pode ser apenas fruto da imaginação, mas e se não for? E se for a prova de que ela nunca deixou de caminhar por ali, repetindo eternamente um destino do qual não conseguiu escapar? O que assusta não é apenas o que se vê, mas o que se sente. O peso no ar, o frio repentino, a impressão de que não se está mais sozinho. Isso é o que torna essa lenda tão perigosa. Ela se infiltra no pensamento, cresce no silêncio e transforma até os lugares mais comuns em armadilhas de medo. Uma porta entreaberta, uma torneira pingando, uma lâmpada oscilando, qualquer detalhe é suficiente para fazer o coração acelerar. Porque, no fundo, cada sinal pode ser o aviso de que ela está se aproximando. E, quando se aproximar, não há como prever o que acontecerá. Ninguém sabe ao certo o que ela deseja, apenas que sua presença nunca é inofensiva. Talvez procure vingança, talvez apenas companhia, talvez apenas queira ser lembrada, eternamente, em cada escola onde seu nome é sussurrado. O mais assustador é que, mesmo sem provas concretas, sua presença já é real para todos que sentem o frio percorrer o corpo só de pensar nela. E se o medo é capaz de moldar a realidade, talvez o medo seja exatamente o que a mantém viva. Cada aluno assustado, cada professor em silêncio, cada história recontada, tudo isso a fortalece, tudo isso a alimenta. E agora, você também faz parte disso. Parte da corrente que mantém a lenda respirando, mesmo sem ter pulmões, mesmo sem ter vida. Mas ela tem algo que talvez seja ainda mais poderoso: atenção. Porque, onde há atenção, há energia. E onde há energia, espíritos como ela encontram passagem. Talvez você ache que isso é apenas uma narrativa, uma história contada para entreter. Mas e se for mais do que isso? E se cada palavra for, na verdade, um chamado? E se, enquanto ouve, você não estiver sozinho?
Talvez exista algo ou alguém prestando atenção junto com você agora, silenciosamente, observando seu reflexo onde quer que esteja. Talvez até mais perto do que imagina. Você sente o frio no ar? Você percebeu aquele arrepio súbito? Então já sabe, ela também conhece você. E, agora que sabe da história, já não há como voltar atrás. O espelho já não é mais apenas vidro, é uma porta que pode se abrir a qualquer momento. E a questão que fica é, você teria coragem de olhar? Obrigado por ouvir até aqui. Se você conhece essa lenda, confirme o recebimento desta mensagem escrevendo: "Conheço essa lenda". E lembre-se da importância de se juntar ao nosso canal se inscrevendo e ativando o sino das notificações, para que possamos continuar explorando os mistérios mais sombrios juntos.